te amo, meu Senhor, e oferto o que sou em adoração. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, tuas bênçãos nos dás. É a minha gratidão, é a minha rendição, é a minha confiança, fé e a devoção ao primeiro da minha vida, ao menor da minha existência. Eu te amo, meu Senhor, e oferto o que sou em adoração. Eu te amo, meu Senhor, e oferto o que sou em adoração. Querido Deus, isso não é uma brincadeira, de jeito nenhum, Senhor. Nós não estamos aqui brincando, estamos aqui devolvendo, praticando a nossa fé. Isso é um ato de gratidão. Obrigado porque o Senhor nos deu condições de trabalhar e nós devolvermos um pouquinho para o Senhor. Obrigado porque aqui dentro foi depositado, lágrimas foram depositadas. E obrigado porque junto com essas lágrimas, o teu Consolador está do nosso lado. Obrigado porque corações foram depositados dentro dessa arca também. E o teu Consolador está do nosso lado. Obrigado porque muitos corações foram colocados aí dentro. E o teu Consolador está aqui desse lado. Muito obrigado pela paz, pelo amor. Muito obrigado por nos dar a oportunidade de te agradecer e devolver um pouquinho do infinito que o Senhor nos dá. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Veja, minha mãe sempre falou, minha professora da escola sabatina sempre falou: Jesus não arromba a porta do seu coração, Ele bate. Se você quiser, você abre e Ele entra. Uma semana dessa, aqui no sábado, nós estávamos conversando sobre a cruz. Muitas pessoas veem a cruz como objeto de adoração, isso é errado. Muitas pessoas veem a cruz como um objeto de sofrimento. Sim, de fato. Mas a cruz que eu estou falando, ela não é objeto de adoração. Ela não é algo que traz para mim sofrimento. A cruz traz para mim esperança. Me traz alegria. Me traz amor. Porque alguém escolheu dar o seu único filho para morrer por nós numa cruz. Poderia ser qualquer outra coisa, mas foi numa cruz. E veja, vou falar agora de um pedaço da cruz, é o pé da cruz. Ele não vai entrar no seu coração. Você tem que ir até o pé da cruz. Vá até o pé da cruz. Todos nós temos pecados. Todos nós pecamos. Nós temos pecados acariciados. Nós não podemos ceder ao pecado. Nós temos que pegar esse pecado junto conosco. Não devemos esperar estar numa situação ideal. Agora sim eu estou pronto, eu vou para a cruz. Jesus te quer do jeito que você está, todo sujo e lameado. Vá você e o seu pecado para o pé da cruz. Entregue a sua vida para Jesus. E deixa que o resto Ele faz. Ele é médico, eu não sou. Veja, a cruz não é sofrimento. A cruz é esperança, é alegria, é redenção. Eu quero hoje, posso falar de mim, entregar a minha vida aos pés da cruz. E você?
quando eu estava descendo a escada hoje de casa, isso foi agora. Todos nós já estamos acostumados a ter uma vida em condomínio, enfim. E eu saindo, bem na frente do nosso carro tem um apartamento, eu vou ser muito breve. Eu fiquei muito mal. E tinha uma mulher que é dona de uma cachorrinha chamada Mel, e a Melissa e o Gustavo gostam muito. E ela falou assim: Gugu, cadê a Mel? Aí eu falei: Gustavo, cadê a Melissa? Aí ela falou assim, a cachorrinha, né? A dona falou assim: a Mel vai embora. Aí eu: como assim vocês vão embora? Eu não sei o nome dessa mulher. Como assim vocês vão embora? Aí ela começou a chorar. Aí eu: meu Deus. Aí ela falou assim: e já começa a lembrar das coisas e tal. Aí eu falei: como? Eu falei: você não ficou sabendo? O meu marido morreu em julho. Eu moro no mesmo bloco da mulher, um andar em cima. Brinco com a cachorrinha dela, falo oi pra ela todos os dias praticamente. E eu não sabia que o marido dela tinha morrido. Nem sabia o nome dele. E ela falou assim: sábado estou voltando para São Luís. Aí eu falei: meu Deus do céu, essa mulher morou aqui uns 3 anos. 3 anos. Todos vocês me conhecem, eu falo com todo mundo. E ela vai embora sábado que vem, sem eu nunca ter falado de Jesus para ela. Eu estou arrasado. Eu entrei no carro mal. Eu falei: poxa, eu canto, falo de Jesus e Ele pode ser a razão da minha vida, mas hoje não está sendo. E Ele não vai ser a razão da vida dela, porque quem sabe no futuro, mas eu não falei nada para essa mulher de Jesus. Nada. Absolutamente nada. E daqui uma semana ela vai embora com o coração partido. E eu fui um cristão lixo. Eu estou muito mal. E aí eu não sabia como falar isso. Eu falei: tem que ser nessa música. Isso vai servir para mim, não sei para vocês, mas eu peço que Jesus seja a razão da minha vida todos os dias, não hoje, não agora. Eu perdi uma oportunidade absurda. Jesus tem que ser a razão da nossa vida. É por Ele que a gente faz tudo isso. Todo meu ser, só
Louvado e exaltado seja o teu nome por toda a eternidade, porque tu és o Deus criador do universo, tu és o Deus criador dos céus e da terra, e tu és o criador de toda a humanidade. A ti nós devemos toda a honra e toda a glória, toda a nossa vida, porque somos criatura. Tu és o Criador, e hoje o teu santo sábado nos lembra de que fomos feitos pelas tuas mãos, Senhor. Fomos criados com um propósito, não viemos do nada. Nós não estamos aqui pelo mero acaso neste mundo, mas nós para adorá-lo e mostrar a toda a humanidade que ainda não o conhece, que o Senhor é grande e que o teu amor dura para sempre. Nós amamos o Senhor porque primeiro o Senhor nos amou, porque o Senhor nos enviou Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, para nos salvar do pecado, da condenação, da injustiça. Obrigado a Deus pelo Cordeiro, a oferta que o Senhor designou para cada um de nós. Grande Deus, nós queremos adorá-lo neste momento através da leitura da tua palavra. Venha falar ao nosso coração, venha através do teu Santo Espírito tocar o nosso entendimento, o nosso ser, e transformar a nossa vida, ó Deus, que é o mais importante. Que a tua palavra transforme o nosso viver. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Bom dia, feliz sábado, obrigado. Vocês pegam a gente assim no momento vulnerável, momento que eu já estou com o meu bebê, o Benjamin, e ontem fui no hospital adventista fazer um ultrassom, a Dani que foi fazer ultrassom, acompanhei ela, e fui ver a Bruna, e já deu para a gente ver o rostinho dela ali, a gente fica um tanto que com o coração mais amolecido, né? O durão vai se tornando um pouquinho mais fraco. Aí vem todo mundo entregando as cartinhas, as crianças vêm, abraçam o pastor, a gente fica um tanto que emocionado. Bom, você que está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Quem já é de casa, sejam todos muito bem-vindos também. Os amigos que nos assistem pela internet, vocês também são extremamente bem-vindos aqui conosco. Esse é o Espaço Alfa, um lugar para ser feliz. Nós somos uma comunidade adventista do sétimo dia que nos alegramos muito de estarmos juntos para adorarmos o nosso Deus e termos um encontro real com Ele. Nós estamos, aos sábados pela manhã, numa série de mensagens intitulada O Último Império. Hoje já é a quinta mensagem dessa série, O Último Império. Uma série que nós temos destacados algumas profecias bíblicas referente ao tempo do fim, especificamente no livro de Daniel e de Apocalipse. E o mais importante é qual posição nós temos que tomar diante dessas profecias. Os livros de Daniel e Apocalipse falam de alguns impérios ao longo da história da humanidade, impérios que se foram. Falam de tentativas humanas de se formar um novo império, porém tentativas em vão. E esses livros também falam sobre um último império que surgirá, o império celestial, o império eterno, cujo rei deste império, cujo imperador é Jesus Cristo. Nós já estudamos aqui sobre alguns sinais que antecedem a vinda desse império, desse reino. Nós estudamos já sobre o código jurídico, as leis que regem esse império. E vimos também algumas estratégias do inimigo, de Satanás,
para enganar os seres humanos, para impedi-los de fazer parte desse último império. Hoje nós vamos ver nas profecias bíblicas uma contrafação de Satanás, um grande engano de Satanás. E que se eu e você, do Espaço Alfa, se você que está nos assistindo, não estiver atento à história, não estiver atento às profecias bíblicas, não se apegar à palavra de Deus, você vai ser enganado. Jesus Cristo voltará e você pode ficar de fora desse império. Portanto, precisamos estar preparados. Muito bem, eu queria apenas fazer uma introdução a respeito das profecias. Você sabe para que servem as profecias? Já parou para pensar? Bom, a Bíblia é cheia de profecias, mas por que existem profecias na Bíblia? Já parou para pensar nisso? Posso ter um diálogo com você? Qual a sua resposta diante dessa pergunta? Para que servem as profecias bíblicas? Pode responder um de cada vez. Senão eu não vou conseguir entender aqui, tá bom? Para nos alertar, para nos direcionar. Mais alguém? Oi? Para esclarecer, dar esclarecimento, muito bem. O que mais? Para afirmar nossa fé, para manter viva a nossa esperança. Todas as respostas de vocês estão certas. Porém, eu quero acrescentar uma coisa com respeito às profecias. As profecias servem para nos preparar, para manter firme a nossa fé, para nos dar esperança, para estarmos esclarecidos. Mas as profecias servem para você estar pronto agora, nesse exato momento. As profecias foram dadas para que a sua vida esteja de acordo com a palavra de Deus agora. É por isso que as profecias não falam quando Jesus vai voltar. Porque se nós estivéssemos atentos aos sinais, pertinho da volta de Jesus, aí é ali que eu ia ter um encontro com Jesus, é ali que eu ia ter um revivamento, e aí surgem os revivamentos falsos. A palavra profética existe para que você esteja pronto hoje, agora. E eu quero começar já fazendo um apelo no meu sermão. Estude a palavra de Deus, se apegue às profecias e já esteja pronto agora, hoje. Jesus Cristo está falando com você hoje. E eu quero apelar aqui aos adolescentes e jovens que nasceram na igreja. E se porventura você está na igreja, porque o seu pai e a sua mãe vêm na igreja apenas. Não faça isso. Estude a Bíblia, estude as profecias e esteja pronto hoje. Porque Jesus está voltando e talvez Jesus possa voltar hoje para você. Faço um apelo aqui às famílias, aos adultos, aos mais experientes. Se você está vindo à igreja há 10, 20, 30 anos e você não está pronto, hoje é o dia para você estar pronto. Agora é o momento para você estar pronto. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Vamos ler uma profecia. E sendo assim, a profecia ela não atua apenas no futuro, ela atua no presente, agora até ao futuro. Deus colocou a mensagem profética previamente para que você estivesse preparado, devidamente preparado para as ações dele na história da humanidade. Apocalipse capítulo 13. Na verdade, eu vou pedir para que você fique aberto com a tua Bíblia, em Apocalipse capítulo 13, e nós vamos ler outros textos, tá bom? Marque então a tua Bíblia.
Em Apocalipse capítulo 13, nós vamos andar pela Bíblia em outros versos. Muito bem. Às vezes, você pode estar pensando, poxa pastor, mas profecia bíblica é um negócio tão complicado, porque sempre que eu vou estudar as profecias bíblicas de Daniel e Apocalipse, é uma linguagem tão difícil, tão maluca, que eu não consigo entender. Às vezes, quando eu vou estudar a Bíblia com alguém, algumas pessoas falam para mim, puxa, eu queria estudar o Apocalipse, mas Apocalipse é pesado, hein? Apocalipse não dá para a gente estudar não, porque olha, ali não é para qualquer um não. É uma linguagem difícil o Apocalipse, é ou não é? É uma linguagem que causa terror em muitas pessoas. Roqueiros, bandas de rock usam linguagens apocalípticas, o número 666. E as pessoas ligam o Apocalipse ao terror, ao medo. E é uma linguagem que eu confesso que é extremamente estranha à nossa realidade. Imagina você ler na sua Bíblia uma besta que sai do mar com 7 cabeças, com 10 chifres. Uma mulher que é vestida de sol, tem a lua embaixo dos pés. Como que eu vou entender uma coisa dessa? É um negócio muito maluco. Bom, eu quero dizer para você que quando João escreveu o livro do Apocalipse, João, que foi discípulo de Jesus, ele escreveu esse livro há quase 2000 anos atrás. As palavras que ele usou, as expressões que ele usou, os termos literários eram compreendidos pelas pessoas de sua época. Sabiam disso? Quando João usou esses termos no Apocalipse, as pessoas que estavam familiarizadas com a Bíblia, as pessoas que estudavam mais sobre Deus, sabiam do que João estava falando. Hoje, para nós, quase 2000 anos depois, o livro do Apocalipse pode parecer um tanto confuso. Bom, pastor, o que você está falando? Eu vou exemplificar aqui para vocês. Hoje, que dia que é hoje? 21 de outubro de 2017. Hoje, se eu uso a expressão, eu tenho um pepino para descascar, ou um abacaxi para descascar, o que vocês entendem por isso? Hã? Estou com um abacaxi para descascar, o que eu tenho? O que vocês entendem com isso? Eu tenho um problema para resolver, certo? Então vocês entendem isso que eu estou querendo dizer? Sim ou não? Eu vou um outro exemplo aqui para os jovens, para ficar mais fácil. Vamos ver se os adultos aqui já estão ligados aqui também, na linguagem jovem dos adolescentes. Hoje se eu falo assim, puxa, esse rapaz é muito Nutella, o que isso quer dizer? Hã? Meio fresco assim, né? A gente diferencia o raiz do Nutella, né? O raiz o menino raiz, é aquele que jogava bola descalço nas ruas de terra, no asfalto, arrancava o dedão do pé, o tampão do dedão, o dedão não, arrancava o tampão do dedão. E hoje, qual que é quando a gente fala que é o menino Nutella? Só pisa em carpete, vive em apartamento, só joga em futebol society, né? Aí fala que ele é Nutella. É uma outra geração, mais confortável, né? Mas veja, 10 anos atrás, se você falasse, pô, esse cara é muito Nutella, as pessoas iam perguntar, o quê? O que é isso, Nutella? Então veja, existem algumas expressões que fazem sentido para nós. 7-1, puxa, foi um 7-1 na minha vida. O que é isso? Hã? Uma grande derrota, não vamos nem lembrar disso, né? Pô, já desviei aí a mentalidade de vocês, o livro do Apocalipse já foi lá para a seleção brasileira, um 7-1, né? Puxa vida. Essas expressões fazem sentido para nós, hoje. E na época de João, quando ele escreveu o Apocalipse, ele usou termos que eram compreendidos, expressões que eram compreendidas pelas pessoas de sua época. Então, para deixarmos bem claro, João, ele estava querendo ser compreendido e não deixar uma charada para as pessoas. Acabou se tornando uma charada para nós hoje. Mas se nós estudarmos a Bíblia, não vai ser uma charada. Nós vamos estar atentos. Então, João queria ser compreendido. Um outro exemplo aqui, talvez muitos de vocês já tenham visto, as Crônicas de Nárnia,
de C.S. Lewis. Já viram esse filme? As Crônicas de Nárnia. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Quantos aqui já viram? Levanta a mão. Muito bem. C.S. Lewis, ele era um escritor ateu, teve um encontro com Deus, se tornou um dos maiores apologetas do cristianismo, ele era professor universitário, e ele usou uma linguagem para algumas pessoas saberem da palavra de Deus. Então, quando você assiste esse filme ou lê o livro, você vai ver que ali ele está usando algumas figuras de linguagem que se referem à Bíblia, que se referem a Deus. Se você está ligado na Bíblia, você vai saber que as Crônicas de Nárnia estão contando uma história de Deus. Certo? E agora, se a pessoa não está ligada na Bíblia, ela vai olhar aquilo ali e falar, nossa, que filme maravilhoso, muito legal, gostei desse filme. Então veja, se nós estivermos ligados na palavra de Deus, se nós lermos a Bíblia, nós vamos entender o que o Apocalipse quer dizer para nós. Correto? Muito bem. Apocalipse capítulo 13. Eu vou falar de 3 personagens para nós nesta manhã. O dragão, anota aí, o dragão, uma besta que surge do mar e uma besta que surge da terra. Calma, fica tranquilo. Isso tudo vai ser compreendido, tá bom? Muito bem. Eu só queria, antes de entrarmos aqui no Apocalipse capítulo 13, relembrá-los de um texto que eu li na primeira mensagem desta série, O Último Império. Mateus capítulo 24, verso 24, Jesus Cristo disse, no tempo do fim surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando os grandes sinais e prodígios, para, se possível, enganar os eleitos de Deus, os escolhidos. Portanto, lembrem-se, no tempo do fim, surgirão falsos cristos, falsos profetas, para enganarem, se possível, os próprios eleitos. E a minha pergunta é, nós estamos vivendo um tempo do fim, sim ou não? Lembra da estátua que o pastor Ricardo falou para nós? Do sonho de Nabucodonosor? Império babilônico já foi, Medo-Pérsia já foi, Grécia já foi, Roma já foi. As pessoas os seres humanos tentaram criar um novo império, mas não conseguiram. E após essa tentativa e não dar certo, o que acontece? O último império vem. A volta de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo no tempo do fim, lá no pé da estátua, na pontinha da unha, eu diria. E Jesus fala, nesse tempo surgirão falsos cristos e falsos profetas, para enganar, se possível, até os próprios eleitos. Veja, Jesus, ele faz um alerta para nós de que haverá um engano de proporção gigantesca, enorme, que pode enganar os próprios cristãos, escolhidos, eleitos de Deus. Esse texto deixa bem claro que não tem ninguém que não vai correr esse risco. Portanto, eu e você corremos o risco de sermos enganados por falsos cristos e falsos profetas. Tendo isso em mente, Apocalipse capítulo 13 amplia essa ideia e dá detalhes para nós de um grande engano, uma contrafação do inimigo de Deus, que se nós não estivermos atentos, poderemos ser enganados por ele. Já que Jesus falou que Satanás usaria falsos cristos, nós podemos dizer que Satanás ele pode tentar imitar Jesus Cristo, porque é uma boa estratégia para ele, é ou não é? Satanás pode com Jesus Cristo, sim ou não? Não pode. Então a melhor estratégia para Satanás não pode com eles, junte-se a eles. Então Satanás ele quer usar o nome de Deus, movimento religioso, para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Veja só, mantenha Apocalipse 13 aberto. Vai comigo em 1 Timóteo. 1 Timóteo, algumas páginas antes do livro do Apocalipse. 1 Timóteo, capítulo 4, o verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, olha aqui, os últimos tempos, tempo do fim, momentos que antecedem a volta de Jesus, alguns
apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, diz que tem gente que vai seguir o demônio. Eu faria uma pergunta aqui, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui gostariam de seguir o demônio? Ninguém vai querer seguir o demônio. É claro que tem uma meia dúzia aí fora que gosta de ser o diferentão, que gosta, né? Eu vou fazer uma igreja aqui do Satanás e vou adorar ele. Mas quando você fala de demônio, Satanás, ninguém quer adorar Satanás. Mas a Bíblia diz para nós que nos últimos tempos, muitos se apostatarão da fé para seguir ensinos de demônios. Mas como isso, pastor Bruno, como pode as pessoas seguirem ensinos, doutrinas de demônio? Olha, 2 Coríntios, se você abrir a Bíblia, em 2 Coríntios, no capítulo 11, você vai ver algo extraordinário. 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 13. Eu leio assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois os seus próprios ministros se transformarem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Veja, o engano é tão tremendo que Satanás lhe aparece como um anjo de luz. E Satanás usa os servos, que são seus ministros, como ministros de justiça. Satanás e os seus servos aparentam ser religiosos, cristãos, falam o nome de Deus. A contrafação é tão grande que Satanás e os seus servos têm um esquema grandioso com a aparência de Deus. Satanás, ele aparece como se fosse Deus. E agora? Como eu e você vamos saber, ou melhor, como eu e você vamos estar atentos para não sermos enganados por Satanás? Porque já vimos que Satanás, ele pode se transformar num anjo de luz, ele pode usar um esquema grandioso em nome de Deus, em nome de justiça. Por isso nós devemos ter muito cuidado quando as pessoas falam, todos os caminhos levam a Deus, fica tranquilo, calma, não é bem assim. Nós precisamos estar atentos, porque Satanás, ele é o enganador. Jesus disse que ele é o pai da mentira, e no tempo do fim, ele teria um engano grandioso, para possivelmente enganar os próprios eleitos. Então nós vamos para Apocalipse, para ficarmos atentos com isso, e não sermos enganados por Satanás. Agora sim, Apocalipse capítulo 13, acompanhe comigo os versos 1, 2 e 3. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca como de leão. Olha aqui, a expressão aqui de João, o 7:1, o descascando o abacaxi, o Nutella aqui, ó. Onde é que a gente encontra isso na Bíblia? Leopardo, urso, leão. Daniel capítulo 7, o pastor Ricardo falou aqui sábado passado. João está usando o 7:1 aqui, ó, para as pessoas da sua época. A besta que vira semelhante a leopardo, com pés de urso, boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Então, para nós entendermos aqui, vou fazer um resumo para você. O dragão é o primeiro personagem aqui dessa história. Ele dá autoridade à besta que surge do mar. O segundo personagem, dragão e besta do mar. Essa besta que surge do mar, ela foi ferida de morte, mas ela foi curada. E
toda a terra, olha que interessante como termina o verso 3, toda a terra se maravilhou, diante da autoridade que o dragão deu à besta, e diante dos sinais da besta. Toda a terra. Versos 4 e 5. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Seria jogar pesado aqui, mas o que você entende disso aqui? 42 meses, ferida mortal, dragão, besta do mar. Complicado para nós hoje, né? Mas olha só, se nós estivermos atentos à palavra de Deus, como eu disse, nós não vamos ser enganados pelo dragão e pela besta que surge do mar. Uma perguntinha para vocês: quem na Bíblia morreu e ressuscitou? Jesus. E vocês perceberam que a besta que surge do mar, ela é ferida com um golpe mortal, mas ela é curada? 42 meses. 42 meses é o ministério da besta, 42 meses é o tempo que ela tem para agir. Uma pergunta: quantos anos são 42 meses? Os matemáticos, por favor. 3 anos e meio. E a minha pergunta é: quantos anos foram o ministério de Cristo? 3 anos e meio. Apocalipse capítulo 13 diz que a besta que surge do mar proferia blasfêmias. Não abra, porque nós estamos sem tempo, mas se você for em João capítulo 10, verso 33, você vê que os judeus diziam que blasfêmia era o homem que dizia ser Deus, ou o homem que dizia ter poder para perdoar pecados. E a minha pergunta é: quem é o homem na Bíblia que dizia ser Deus? Quem é o homem na Bíblia que dizia ser Deus? Jesus. Quem é o homem na Bíblia que olhava para um outro homem e dizia assim: os teus pecados estão perdoados? Jesus. Você consegue perceber que a besta que surge do mar, ela é uma contrafação de Jesus Cristo? Deu para notar isso? Ela atua por 42 meses. Ela diz que pode perdoar. Ela diz ser Deus. Ela ressuscita. Ela engana as pessoas. Você olha para a besta do mar. Se você não fosse João, quem você veria? Você veria Jesus Cristo. Essa besta, esse animal, se parece com Jesus. Perdoa pecados. Se diz Deus. Por isso, toda a terra se maravilhou. Portanto, a besta do mar, ela é uma contrafação da pessoa de Jesus Cristo. E a besta da terra, que eu havia falado antes, o terceiro personagem, a besta da terra. Leia comigo, Apocalipse capítulo 13, os versos 11, 12, 13 e 14. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curado. Olha, a segunda besta que surge da terra, ela aponta para a primeira besta que surge do mar. E também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Veja as características da besta que sai da terra. Ela não fala de si mesmo, ela fala de quem? Da besta que surge do mar. João 16, verso 13. O Espírito Santo não falará por si mesmo, mas falará de Jesus Cristo. O Espírito Santo que Jesus deixou não fala de si mesmo, mas o Espírito Santo aponta para Jesus Cristo.
No Pentecostes, o Espírito Santo desceu como línguas de fogo, para que as pessoas soubessem quem é Jesus Cristo. E aqui, se eu e você não fôssemos João, olhássemos isso aqui, a besta que surge da terra, nós veríamos uma contrafação do Espírito Santo. Uma besta que aponta para a besta do mar. A besta que faz descer sinais, maravilhas, para que as pessoas adorem a primeira besta. E por fim, quem é o último dragão? O dragão que deu autoridade à primeira besta. Lembra-se quando Jesus Cristo falou, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem deu a autoridade a Jesus? O Pai me enviou. A autoridade que foi dada a Jesus Cristo foi uma autoridade dada por Deus. Portanto, quando nós lemos Apocalipse capítulo 13, nós vemos a maior contrafação de todos os tempos, o maior engano de Satanás. O dragão, a besta do mar e a besta da terra. O dragão representando Deus. A besta que surge do mar representando Jesus Cristo. E a besta que surge da terra representando o Espírito Santo. Uma contrafação da trindade divina. Aqui nós podemos dizer que está a trindade satânica. Queridos, eu não vou falar hoje para vocês quem é a primeira besta que surge do mar e nem quem é a segunda besta que surge da terra. Isso vai ficar para a próxima mensagem. Mas eu quero que você saiba que Apocalipse capítulo 13, paralelo com Apocalipse capítulo 7, 8, 9, 10. Desculpa, Daniel capítulo 7, 8, 9, 10. Apocalipse 17. Você vai descobrir que essa besta que é usada pelo dragão, ela usa um movimento religioso, ela usa o nome de Deus, e a besta que surge da terra, ela vem para dar autoridade para esse movimento religioso. E a minha mensagem para vocês esta manhã é para que nós não caiamos no engodo, nos enganos de Satanás. Não pense você que Satanás vai vir com um chifre, com um rabinho, com um tridente, ou como na forma de um monstro, ele não vai vir assim. Satanás é falacioso, ele vai usar o nome de Deus, ele vai ter prerrogativas de Jesus Cristo, falar, eu perdoo os seus pecados, eu estou aqui representando Jesus Cristo. Satanás vai usar autoridades políticas para dar poder a esse movimento religioso e para perseguir aqueles que forem fiéis a Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Toda a terra se maravilhou com a primeira besta, toda a terra. Queridos, não caiam no engano de que você está vindo à igreja, você está ouvindo o pastor, você está cantando música, você está estudando uma lição da escola sabatina. Você pode correr o risco de não ser enganado. O engano vai ser grandioso. Ele é grandioso, e se eu e você não estivermos atentos à palavra de Deus, às profecias bíblicas, nós vamos ficar de fora do último império. E eu estou olhando para cada um de vocês aqui. E eu não quero ver ninguém de fora do último império. Eu não quero estar de fora, por isso, obrigado meu filho Benjamin, que me acorda 4:30 da manhã, para dar mamar para ele. Deus está me dando essa oportunidade para acordar mais cedo, para estudar a palavra de Deus. Queridos, eu sou um pastor. E às vezes a gente conversa, pastor Ricardo, outros pastores. Há um grande risco que nós temos de usar a Bíblia de maneira profissional. Eu preciso usar a Bíblia para preparar um sermão. Eu preciso usar a Bíblia para dar um estudo bíblico. Mas e a Bíblia para o meu estudo pessoal? Eu posso deixar de lado como um pastor. E Deus está me dando o privilégio de estudar a palavra de Deus. Sabe? A Bíblia foi escrita num período aproximado de 1500 anos.
um livro milenar, quase 2000 anos atrás, e ela é tão relevante para os dias de hoje. Ela fala dos dias atuais que estamos vivendo. Se você é antenado à Bíblia, se você é antenado à história, o que aconteceu, o que acontece hoje, você vai falar: cara, a Bíblia é tudo que eu preciso estar ligado à Bíblia. Jovens, ultimamente eu tenho recebido muitos de vocês: Pastor Bruno, a gente precisa estudar mais, a gente precisa conhecer mais. Não quero fugir da minha função de pastor. Minha função de pastor é também ensinar, é treinar, é capacitar. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: nenhum ensino de um pastor, de um líder de igreja, vai substituir o teu relacionamento pessoal com Cristo através da leitura da palavra de Deus. Você precisa ler a Bíblia hoje, agora, porque senão você vai ser enganado por Satanás. Hoje eu cheguei pela manhã, estava ali na frente. Hoje é aniversário da escola sabatina. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A lição da escola sabatina é algo que surgiu no coração de Deus. É algo tão precioso que nós desprezamos. A leitura de um texto pequeno diário. Um conteúdo teológico tremendo. Uma oportunidade para desenvolver em você a habilidade de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E nós desprezamos. Adolescente, jovem, estude a lição da escola sabatina. Adultos, famílias, não negligencie o estudo da lição da escola sabatina. Esse estudo não é para nós enriquecermos apenas teologicamente, mas é para que a nossa vida seja transformada, para que não tenhamos mais enganos de Satanás. Igreja, Espaço Alfa, estude a palavra de Deus. Ela é o nosso guia, ela é a nossa luz que ilumina os nossos caminhos. E se ela estiver fechada, nós estamos em trevas, e nós vamos tropeçar e cair. E nós vamos cair nas armadilhas de Satanás. Estude a palavra de Deus. Exalte a palavra de Deus, viva pela palavra de Deus. Posso orar com você? Grande Deus, ao estudarmos a Tua palavra, a gente vê uma mensagem relevante para os nossos dias, uma mensagem transformadora, um livro que transforma a nossa vida. Mas, Senhor, do que adianta eu ter esse livro que é o mais divulgado, o mais publicado, o mais traduzido no mundo, e manter ele fechado? Eu oro a Deus nesse momento pela comunidade do Espaço Alfa, as famílias, os adolescentes, os jovens, as crianças, que vivamos, ó Deus, uma vida relacional com o Senhor. Religião é experiência relacional, e não é apenas aqui, entre quatro paredes que acontece, mas é no dia a dia. É de manhã quando eu acordo e coloco o Senhor em primeiro lugar na minha vida. É à noite quando eu vou deitar e vou dormir meditando nas Tuas palavras, como diz o salmista: guardo as Tuas palavras no meu coração para não pecar contra Ti. A Tua palavra, ó Deus, ela é o nosso guia, ela é a nossa segurança, ela nos protege, e ela vai nos proteger do maior engano da história feito por Satanás. Não permita, ó Deus, que os eleitos que aqui estão sejam enganados por falsos cristos e falsos profetas. Em nome de Jesus, amém.